Oi pessoal, meu nome é Michele, atualmente eu estou ocupando o cargo de escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu vim nesse vídeo contar um pouquinho da minha trajetória, no geral, tá? Não só dos estudos, mas um pouquinho de tudo para que vocês entendam, muito em virtude também de alguns comentários que eu li perguntando assim, como é que você vai parar no interior de São Paulo se você morava em Recife? Faz todo sentido os seus questionamentos, inclusive eu me questiono isso, então eu vim contar um pouquinho para vocês. Bom, eu vou direto ao ponto. No final de 2018 eu me mudei para Recife, eu morava em Brasília, eu sou cristã e eu estava afastada dos caminhos do Senhor e senti um chamado muito grande para voltar para os caminhos dele. Em Brasília eu estava vivendo uma vida muito desregrada em vários sentidos e outro vídeo eu posso comentar sobre isso, como foi essa decisão da mudança, mas eu senti um chamado muito forte de Deus para ir para Recife. Meus pais são do Recife, tá? Então não foi do nada. Só que eles não estavam lá. Então eu fui sozinha pro Recife, eu e Deus, né? Naquela fé de que eu iria mudar de vida. Eu tava com meus 25 anos na época e eu simplesmente cheguei em 2019, só que foi muito difícil romper com o padrão que eu estava vivendo em Brasília, porque a gente fica acostumado com certas coisas, né? Então em 2019 eu ainda vivi muitas coisas que eu vivia em Brasília. Quando, na realidade, eu queria mudar por completo, profissionalmente. Eu já era advogada, mas eu estava frustrada na profissão. Eu pensava em estudar, mas eu nunca tinha conseguido estudar, então eu não saía do canto, eu tentava estudar um mês, eu não conseguia. Ficava uma semana estudando, depois eu desistia, eu não conseguia criar uma constância, uma disciplina. Daí que em 2019 eu me juntei com a minha prima, que é advogada, maravilhosa, Érica, a gente começou a advogar juntas. E a gente deu muito certo juntas em 2019. A ponto de a gente dar tão certo na advocacia juntas, assim, tão certo, a gente conseguiu muitos clientes, o dinheirinho tava entrando e tal. A gente decidiu, aí vocês vão entender, início de 2020 vamos abrir um escritório, porque nossos clientes, tem cliente idoso que gosta de ver, de sentar, né, assinar um documento, um contrato. Então lá vamos nós atrás, a saga de dezembro de 2019 foi procurar uma salinha pra gente alugar no centro do Recife para poder atender a nossa clientela. Alugamos a sala, contrato anual, gente, anual. Dezembro de 2019. Tivemos o quê? Um chá de escritório em janeiro de 2020. Vamos lá, convidamos todo mundo, aquela festa, salgados, oração e não sei o quê. Foi coisa linda. Corta para 16 de março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Pandemia instaurada no Brasil. E ali, eu caí do cavalo, assim, eu falei, cara, como assim? Tanto que eu fiquei em negação no início, por quê? Porque eu já tinha gastado horrores, e quando eu fiquei sabendo que a gente tinha que ficar em casa, eu falei, não, mas a gente vai continuar indo pro escritório, né? Porque foi o auge da pandemia ali, foi aquela turbulência. E aí minha prima falou, não, Michele, realmente, nossos clientes, tem muito cliente idoso, ninguém vai ficar indo pro escritório, a gente vai ter que deixar de ir pro escritório. Então pensem, muita coisa diminuiu do nosso trabalho, a gente continuou tendo que pagar aluguel. Eu estava no fundo do poço da sarjeta, porque eu pensando que eu ia finalmente decolar na vida, a pandemia veio, derrubou minhas pernas, e não só as minhas, eu sei que grande parte da sociedade do mundo inteiro também sofreu. Outras também já foram pro TikTok e ganharam a vida lá e se descobriram, e parabéns. Mas assim, eu tava naquela situação bem complicada, sabe? E aí eu lembro exatamente o dia, cara, que eu decidi que eu ia estudar pra concurso. Quando eu estava, assim, muito mal, gente, eu tava depressiva, real, assim. Aí eu tive a conversa com a minha mãe, numa videochamada, nunca esqueço. A minha mãe, ela é uma peça fundamental na minha vida, porque ela é uma mulher de muita garra, sabe? Ela me fala as verdades, assim, na cara, tipo... E nesse videochamada, ela falou justamente assim, ela falou, Michele, mira... Desse jeito, gente. Mira alto, pega um concurso, mira alto e vai até o fim, não sei o quê. E aquilo foi um estalo, assim, tipo, realmente eu posso, cara, eu sou capaz, por que não? Por que eu só quero advogar? Eu posso dar para algum concurso e eu vou conseguir, tá ligado? Eu vou conseguir, pronto. Então eu comecei a estudar para concurso no dia 20 de abril de 2020. E ali eu fui buscando ajuda com algumas colegas de Brasília e tal, que já estudavam, e minha amiga me recomendou o Jiu-Jitsu, que o mentor é o Sérgio. Na época eles tinham acabado de ficar totalmente home office, assim, tipo, pela internet, então eu conseguia ter contato com os estudantes também, e era muito um estudo compartilhado até hoje eles funcionam e eu sou eternamente grata pelo JUS. Quem quiser conhecer, é só entrar no Instagram deles.
eu entrava pelo Zoom e era como se fosse uma biblioteca virtual e todo mundo ficava se olhando, e aí eu entrava, eu ficava estudando também. Quando eu pensava em parar, eu olhava lá e o pessoal ainda estava estudando e eu falava, gente, eu preciso estudar. E tem metas no JUS, né? Aí, metas diárias e tal, e tem provas semanais. Então, aquilo criou em mim uma disciplina que desenvolveu em mim essa constância que eu nunca tive, gente. Eu nunca tive. E é graças ao JUS que eu tenho. Inclusive, as minhas faixas, uma pessoa perguntou, essas medalhas e tal. Eu tenho faixas aqui porque eles associam a grande... Aqui, o merchan do JUS, né? Tô ganhando nada pra isso, mas enfim. Eles associam o seu nível nos estudos, tipo, faixa branca. Você entra faixa branca, você vai crescendo, você vai ganhando faixa. Eu saí de lá com a faixa marrom, quase na preta. Então, assim, graças a eles, sabe? Eu desenvolvi muito. E nisso eu fiquei. Essa prova de escrevente que eu fiz foi em 2021. Aí vocês pensam a minha situação. Quando eu comecei a estudar para concurso, as ações começaram a diminuir muito. Então, meu trabalho era esporádico, eu pegava uma ação ou outra, ganhando quase nada. Diminuiu, gente. Parece que foi Deus, assim, que sabe quando ele fecha a torneira, você fala, meu irmão, né? Mas tem um ponto importante em falar do Senhor. Eu orei e consagrei a Ele, né? E na Bíblia fala, consagre a Ele e teus planos serão bem-sucedidos. Porque eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, né? Para te dar o fim que desejais. E não é planos malignos. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar. E ele fala o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Então a gente tem que se esforçar. Então esse verbo fica na minha cabeça sempre, até hoje. Esforça-te, esforça-te. Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Ah, Deus, isso aqui é um parênteses, tá? Ah, Deus, eu não tenho as doutrinas tais. Porque quando a gente quer começar a estudar, muitos de nós, a gente já quer ter tudo. Eu quero ter o Vadmecum de 2025, eu quero ter assinatura de todas as plataformas possíveis, eu quero ter... Mas assim, Deus fala, não, minha filha, você me dá o que você tem. Tipo assim, me dá... Lembra que Deus falou dos pães e dos peixes? Me dá o pouquinho que vocês têm, que ele vai e multiplica. Então, o que ele quer é que a gente dê o primeiro passo. E o que eu fiz em 2020? Eu dei o meu primeiro passo. Então, todo dia, gente, cara, sério, o começo, ele é duro, mas continua que a chave vira. Que foi o que aconteceu comigo. No início era punk, cara. Estudar na pandemia, eu assistindo jornal, eu ficava mal, o povo morrendo, eu falava, meu Deus do céu. E aquela, sabe, trabalhando muito psicológico, mas o JUS me sustentou muito ali, foi muito bom. Daí que essa prova foi em 2021. Quando abriu, todo mundo sabe, cara, quando começa um concurso, quando eles divulgam o concurso aqui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é um chamariz pro Brasil inteiro. Tanto que foi parar em mim, lá em Pernambuco, tipo, vai abrir o maior concurso pro maior tribunal do Brasil e tal, e todo mundo do JUS sabia, né? Eu tava num desespero tão grande, gente, tá? E não é diminuindo o concurso algum. Eu digo que hoje em dia, todo concurso é difícil e sempre foi. Não tem de concurso fácil. Tanto que eu errava a questão de prova, tipo assim, até minha amiga brincava, nossa, a gente tá errando questão até de prova de prefeitura, de pedreiro, manobrista, porque são concursos dignos. Então, assim, nenhum concurso é fácil, todo concurso é difícil. Mas na época eu estava tão mal, que eu pensava, gente, em fazer... Eu queria fazer qualquer um, então abri o IBGE temporário. O Sérgio que me parou, ele me disse, não faz IBGE. Foca, continua focando. Porque quando a gente tá nesse desespero, desempregado, lascado, dependendo de tudo e de todos, sabe? Dependendo dos meus pais. Graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus pela vida... Eu tenho 2 irmãos. Porque eles me ajudaram, quando sempre eu precisei, eles me ajudaram. Mas eu tava naquele deserto, sabe? Você só quer o quê? Beber uma água no deserto, tipo assim, qualquer coisa, né? E então eu tava vendo vários concursos. Então quando veio o Tribunal de Justiça, por ser um concurso muito bom, eu falei, pronto, é esse, eu vou fazer esse concurso. Aí vocês não me perguntem como. Eu me juntei com a minha grande amiga que me indicou, inclusive, entrar no JUS, a Letícia, e ela fez comigo essa prova. A gente se sentou e foi fazer uma reunião online pra estudar o último concurso do TJ, pra ver qual que tinha chamado mais. Até hoje eu não sei, cara, como que a gente chegou nessa resposta, tá? Até hoje eu não me pergunte como, eu não me lembro. Eu e ela, as duas, a gente não se lembra. A gente sentou uma tarde, foi pesquisar, olhar listas e tal. E até hoje a gente não sabe, mas assim, a gente chegou em Bauru, na comarca de Bauru. Parece, não sei como, a gente estudou lá e viu que Bauru chamava muito. Olhou no site, não conhecia Bauru, falei, daí, vamos lá. Bauru, cidade boa e tal. Só que sabe aquela pessoa inocente? Tipo assim, eu não cogitei outras cidades ao redor, eu pensava Bauru e pronto. E aí, lá vamos nós fazer a prova em Bauru. E diga-se de passagem,
foi finalzinho não, ainda tava na pandemia, só que sabe aquele final que a gente já tava podendo viajar, tipo assim, você já tava podendo sair de casa. Então também foi um fôlego de vida ter uma desculpa pra viajar, sabe? Então eu falei, cara, eu vou dar tudo de mim nessa prova, porque vai ser uma viagem também, eu vou poder conhecer São Paulo, eu vou pra Bauru, eu vou sair. Gente, eu estava enclausurada em casa, você não tem noção. Eu passava manhã, tarde e noite estudando, eu passava manhã, tarde e noite, em pandemia, sabe? Mexendo com psicológico, concurso, errando muita coisa, e falava, gente, eu preciso sair daqui. Então essa prova foi um escape na minha vida, tipo assim, cara, eu vou fazer essa prova, e mesmo que eu não passe, eu vou ter ganhado, porque eu vou ter saído daqui, eu vou ter passeado, sabe? Então foi o que aconteceu, nós viajamos, eu lembro que essa viagem foi muito legal, assim, a gente realmente aproveitou. A minha amiga, infelizmente, não passou, mas aí foi dando certo pra mim, né? E nisso eu fui depois pra segunda fase, em 2022. Ela já não tava comigo, mas eu fui. E eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, toda vez que eu voltava, eu ficava assim, meu Deus, mas o que eu vim fazer em Bauru? Sabe aquele negócio? Então, é aquele meme, assim, tipo, o concurseiro indo assumir o concurso na cidade que ele achou que, tipo assim, que era tranquilo assumir, tá ligado? Eu vi um meme desse, que a mulher tava no meio do fim do mundo lá, vim assumir meu concurso. Mas é isso, tipo assim, ser concurseiro desesperado, ele vai pra qualquer lugar, né? Mas hoje eu indico, assim, pensem um pouquinho. Porém, assim, eu tô grata a Deus, eu tô bem, mas voltando, vamos lá, voltando. Aí eu fiz essa prova e depois eu já fiz, fui cursar. Quando eu voltei do TJ, o Sérgio falou assim pra mim, Michele, se você fizer Polícia Civil da Paraíba, você passa. Mas por que ele falou isso? Porque eu fiz a prova da Polícia Civil de Alagoas e eu não tinha estudado pra ela e, tipo assim, por 2 questões eu não entrei. Aí ele falou, se você estudar pra Polícia Civil da Paraíba, você passa. E dito e feito, o bicho é uma máquina. Quem quiser, eu passo contato. E ele acertou e eu passei. E eu passei pra gente da Polícia Civil. Hoje eu penso assim, que eu poderia, talvez, ter mirado mais alto desde o início. Mas aí eu me respeito muito a pessoa que eu tava, a situação que eu tava vivendo, porque eu só queria, como eu disse, um respiro. Então se eu ficava assim, gente, se tá difícil pra eu passar num concurso mais básico, quem dirá pra magistratura, vão ser 5 anos e eu não tenho psicológico pra aguentar 5 anos, entendeu? Eu pensava muito isso. E ali, essas 2 aprovações, elas me deram uma autoestima que eu não tinha há muito tempo. Então eu passei a entrar em casa de cabeça erguida, sabe? Tipo, olha, tá valendo a pena pai e mãe, vocês estarem me sustentando. Eu tô passando. É como se fosse assim, não que eles pedissem nada, meus pais, graças a Deus, nunca pediram nada, nunca quiseram. Mas assim, era como se fosse assim, poxa, eu tô fazendo por onde, sabe? Sabe que você precisa dessa dignidade, sabe? Então eu me sentia mais digna, assim, sabe? De entrar em casa, de fazer minhas coisas. As aprovações foram construindo a minha autoestima. Porque enquanto você não passa, você acha que você nunca vai passar. Quando você passa no primeiro, você fala, caramba, é possível, vou continuar. Foi o que aconteceu. E aí eu passei, eu me dediquei 2022 inteiro para as milhões de fases da Polícia Civil. Eu passei em todas elas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E na minha cabeça eu ia para Paraíba, gente. Por quê? Porque desde o início eu estava fora das vagas. Vagas assim, eu estava fora das vagas e me falaram que não tinha cargos vagos o suficiente. Então para mim era assim, então Bauru serviu como uma viagem, como um passeio. E foi bom, foi uma aprovação, foi pra sempre botar no meu currículo, passei e tal, assim, né? Currículo entre os concurseiros, tipo, ó, vamos lá e tal, vida que segue. Então na minha cabeça era a Polícia Civil. Daí que, em 2023, completando 3 anos já de concurso, nenhum dos 2 tinha me chamado ainda. Eu tava já frustrada, gente, esgotada, sabe? Ou esgotada real. Eu tenho um irmão e uma irmã que trabalham atualmente na área da tecnologia. E minha vida deu uma volta muito grande aí que eu fui parar na tecnologia. Eu pensei, cara, se pra Polícia Civil eu estudei contabilidade, estatística, raciocínio lógico, português, informática, e para outros concursos também, tipo pro TJ, eu tive que estudar matemática, coisas que eu era totalmente contra. Eu ingressei no curso do Direito, falando, não, Deus me livre, eu sou de humanas, aquela mal burrice, né? Porque você vai ser advogado, meu filho, você tem que saber fazer conta. E aí, lógico, pra ver, né? Se for trabalhista, você fazer, tem que saber se virar uma coisa ou outra. E aí, quando eu cheguei em 2023, eu pensei, poxa, se eu já dei conta de estudar tudo isso, tecnologia eu dou conta também. Isso foi um ponto positivo que a vida dos concursos me trouxe.
No sentido de, cara, eu posso qualquer coisa. Se você me der medicina agora pra estudar, eu vou estudar e vou aprender. E antes eu era limitada nisso, sabe? Eu ficava, não. Hoje não, eu falo, qualquer coisa que me der aí, eu vou estudar e vou aprender. Eu consigo, eu sou capaz, sabe? E foi o que aconteceu com a tecnologia. Eu tava muito frustrada, sem receber valores. E aí eu falei, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Eu preciso de um estágio. Porque eu quero continuar estudando para concurso, né? A minha ideia inicial era essa. Daí que eu apliquei, para o estágio de pós-graduação do MP de Pernambuco e 2 para o estágio de tecnologia, que envolvia Salesforce. Os 2 com salário, com uma bolsa legal. Quando eu passei, eu vou tentar abreviar isso aqui, mas eu passei no estágio, já estava dentro da empresa, me contrataram, o MP me ligou dizendo que eu estava entre os 3 primeiros lugares da pós, só que eu já tinha entrado, eu já tinha feito todo o processo do CIE, eu tinha feito tudo. Eu já estava lá na faculdade, o MP me ligou, então eu recusei, porque na minha cabeça o MP era provisório, e esse daí eu poderia ficar mais tempo, sabe? Eu ia ganhar mais e tal, tinha muitos benefícios. Eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, não vou ser sacana com o pessoal, vou ficar. E aí que eu fiquei, eu mergulhei de cabeça na tecnologia, gente, mergulhei de cabeça a ponto de eu me motivar tanto. Depois eu quero compartilhar as fotos, né? Eu ganhei prêmios na empresa, de melhor colaboradora da empresa, tipo, eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo mais autoestima ainda, porque eu fui ganhando dinheiro e eu estava gostando e estava sendo reconhecida por aquilo. A minha sensação era que eu fui reconhecida na tecnologia em 1 ano, o que eu não tinha sido em 12 anos no direito. E eu fiquei, caramba, talvez essa seja a minha área, sabe? E daí que eu estava nessa, fluindo nisso, claro que é bem estressante, assim, tem dias muito estressantes, porém era recompensador, sabe? A empresa me valorizava muito. Daí que nesse auge do ano passado, eu na empresa, fui nomeada no TJ. E, pra curiosidade de vocês, porque se alguém tiver curiosidade, a PCPB vai me chamar daqui a pouco, né? Então, se eu ainda quiser ir para o Nordeste, eu ainda tenho como, né? Eu não vou, gente, tá? O TJ é 1 milhão de vezes melhor pra mim, na minha realidade, tá? Eu sei que tem gente que é louco pra ser policial. Na minha realidade, o TJ é muito melhor do que a polícia, para a minha realidade. Polícia civil, né? Porém, dá um confortozinho quando não me chamaram, sabe? Tipo, se ficar tudo ruim aqui, eu vou assumir a polícia civil, fico no Nordeste, volto pra praia, que também pode ser uma ilusão, porque eu posso ir pro meio do interior de lá também. Enfim. E, gente, é isso, sabe? O que eu tenho a dizer é que as coisas de Deus, elas são loucura, mas apenas dê o primeiro passo. Eu olho pra trás, eu agradeço muito a minha versão inicial, porque eu dei o primeiro passo. E foi muito difícil o primeiro passo. E sempre nunca é fácil. Cara, não é fácil você falar 1 milhão de nãos. Minha família já me via como a insuportável, porque eu estava lá e não ia pra lugar nenhum. Michelle, eu aniversário de fulano. Eu falei, tô estudando. Só que tô estudando, tenho que estudar, era metas. Então eu tava num grupo muito bom, porque ele me botou no eixo, me dava metas. Então eu tinha metas diárias. Eu tinha que fazer um determinado número de questões e tal. Se eu não fizesse, eu tava atrasada. E eu botei na minha cabeça, cara, eu vou ter que fazer, vou ter que ralar aqui aos meus 20 e poucos anos, né, que eu tava com 20, eu comecei com 26, estudar, 27, 28, estudei muito, e eu falei, pra que nos 30 eu possa viver alguma coisa, pra que eu possa ter uma família, pra que eu possa viver os meus sonhos, né, porque como advogada, pra mim, infelizmente, não deu, outras pessoas estão milionárias, eu não cheguei nem perto, né, meu Deus do céu, não cheguei nem, foi ruim, minha advocacia pra mim não deu certo. Assim, como eu esperava. Então, pra mim foi concurso. Né? Eu tracei logo, o concurso foi melhor, na vida foi assim, como é que eu fui descobrir? Eu nunca tive uma vocação. Eu fui descobrindo o que eu não queria ser, entendeu? Então, assim, eu fui advogada, eu disse que eu não queria ser advogada. E agora eu estou como escrevente. Eu sinto que não é um cargo da minha vida, eu não vou ficar pra sempre aqui. Por quê? Porque tem vários livros aqui que eu estou estudando, voltei a estudar. Hoje eu compartilhando com vocês, e eu posso falar mais em outro vídeo, o meu plano futuro é estudar para a carreira da magistratura, tá? Eu sei que eu tô pegando mais um desafio gigantesco nas minhas mãos. Caraca, gigante. Tanto que eu sempre fugi disso, né? Eu sempre falei, não, eu sempre tive esse negocinho da magistratura, mas eu falei, não, isso aí é pra gente mais inteligente. Mas isso é uma falácia, tá, pessoal? A gente é capaz, como eu já falei. Então eu decidi aqui agora, já que eu tô tendo essa paz de espírito em uma cidade
super pacata, que eu não tenho amigos ainda, né? Não tenho conhecidos, eu vou aproveitar o tempo para enfiar minha cara nos estudos. E tô voltando aí, a volta do cão arrependido, né? Tô estudando aos pouquinhos, porque como eu disse ao início, não é fácil. Tem dia que essa semana eu estudei 2 horas, tem 1 horinha, tem dia que não vai, tem dia que vai, mas o negócio é persistir. E assim a gente vai. Hoje eu vejo assim que talvez o meu plano tenha dado certo. Qual era o seu plano, Michelle? O meu plano era conseguir um cargo meio para eu poder respirar e depois ter fôlego para ir para um cargo maior, que no caso vai ser a magistratura com fé em Deus. Então meu plano era esse. Qual é o seu plano, né? Quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve, que foi o início da minha trajetória. Tanto que eu fiz tribunal, eu fiz polícia. Ixi, meu Deus do céu, eu pensava em fazer BGE, eu só queria dinheiro porque eu estava, e eu não me julgo, e eu não julgo quem tá nessa, porque eu sei como é difícil estar no fundo do poço, sem um centavo no bolso, dependendo de tudo e de todos. Então eu vi o concurso abrir, eu ia correndo, sabe? Então pro TJ, em específico, eu já estudava, óbvio, 1 ano e meio estudando diariamente, mas pro TJ eu estudei 3 meses, eu estudei o tempo do edital. Eu peguei o edital e eu comi o edital, gente, comer com farinha, eu não tinha vida. Era manhã, tarde e noite. Eu saía 7 da manhã e voltava 11 da noite. 7 da manhã, 11 da noite. 7 da manhã, 11 da noite. Então, assim, estudei pra caramba. Uma das, assim, que eu gostei muito do edital do TJ, pelo menos de 2021, é que eles botaram exatamente os artigos que iam cair. Então, tipo, o Código Penal, do 121 a tal artigo. Eu comi esses artigos. Milhões de questões. E assim foi a minha vida. É isso, gente. Assim, se eu deixar, eu falo muito mais. Eu tô feliz, cara, porque é a concretização de um sonho, mas enquanto eu estou lá, vem um sentimento de que ainda tem mais pra mim. Por isso que eu tô estudando. Porque a vontade era só de aposentar. Tipo, agora eu vou viver minha vida. Por quê, né? Agora eu vou ficar de boa. Mas vem uma chama. Você tem uma chama dentro de você? Pensa aí, vem uma chama. Tipo, cara, eu posso mais. Eu tô nesse lugar, mas eu posso mais. É o próprio Deus falando com você, é o próprio Deus te movendo, te mexendo. Vai, meu filho, sai da cadeira, sai desse Instagram, sai desse TikTok, vai estudar, sabe? Vai estudar, faz alguma coisa, porque esforça-te, me dê o que você tem. Deus, eu consigo 1 hora, me dê a sua hora. Ele multiplica, cara. Ele multiplica. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, sabe? Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso está escrito em 2 Timóteo. Então, assim, creia no Senhor de todo o teu coração. Creia e haja, mas ajude. Dê o primeiro passo que ele vai te conduzir, ele vai apacentar teus caminhos, que foi o que ele fez comigo e continua fazendo. Você acha que é fácil ficar aqui? Não é estudar, é um saco, mas eu estou estudando, estou voltando a estudar. E vamos embora, o nome disso é disciplina. Vamos construir a disciplina juntos, que a gente vai chegar mais longe, tá bom? Esse foi um pedaço da minha história. Depois eu conto o pedaço antes da minha história, a minha vida em Brasília como era. Eu fiz 2 pós-graduações lá e tal. Mas é isso, gente. Muito obrigada, o vídeo ficou longo. Se cuidem, que Deus abençoe vocês. Contem comigo, comentem aqui o que vocês querem saber, se vocês querem que eu detalhe uma forma, alguns métodos de estudo que me ajudam a fixar. Comentem o que vocês acham, se vocês estão gostando, se inscrevam no canal. Um beijo grande e é isso. Obrigada, tchau, tchau.